Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de HTML. Hoje a gente vai estar falando sobre o elemento button, o botão, que é mais um elemento que compõe formulários. Vamos na prática então. Aqui eu já deixei um arquivo preparado com a estrutura HTML, com os nossos títulos para identificar o tema de hoje, e já abri um bloquinho de formulário. Dentro desse bloco de formulário, eu vou colocar o elemento de hoje, que é o nosso botão. Então basta escrever button, com 2 T's, ok? Com o Emmet Abbreviation, que é essa extensão que facilita para a gente aqui dentro do VS Code, a gente pode escolher o tipo que a gente vai estar trabalhando. Eu vou colocar inicialmente o nosso button, que é o tipo de botão mais comum, que é o button do tipo button, ok? Esse tipo de botão, ele pode ser utilizado para várias ações, ou seja, ao clicar nele, alguma coisa acontecer. Vamos ver primeiro como é que funciona para renderizar aqui no navegador, né? Aparecer realmente o botão. Então vou salvar o arquivo e vou atualizar o navegador. Aparece simplesmente uma tarjinha, né, sem nenhum tipo de identificação, mas se a gente passar o mouse em cima, a gente percebe que é algo clicável, né, um botão, ele dá aquela leve oscilada, inclusive quando eu clico, né, sobre ele, ele varia a aparência para a gente ter essa sensação de que ele é clicável, ok? Mas o que acontece é o seguinte, do mesmo jeito que a gente viu lá no primeiro vídeo falando sobre formulário, eu coloquei um botão do tipo input, ok? Foi um input type submit. Ele precisa de algum tipo de identificação, um rótulo, né? Para a gente conseguir saber o que ele é. No caso do elemento do tipo botão, essa identificação, esse texto que vai aparecer dentro dele, tem que ser nesse vão entre a tag de abertura, button, e a tag de fechamento. Vou colocar aqui, ó, exemplo botão. Beleza. Vou salvar e vou atualizar no navegador. Aqui, ó, exemplo botão. Só para fazer um comparativo e refrescar a memória de vocês, eu vou pegar no arquivo formulário 1, que foi quando a gente construiu os primeiros controlinhos, né? A gente colocou uma caixa de texto e colocou um botão. Então a gente tem aqui, ó, um input type submit. E a gente colocou um value, ok? Um valor para ele. Vou até copiar daqui para ser exatamente como a gente tinha feito no outro vídeo. Vou lá então no arquivo atual, no button, vou colar aqui embaixo, salvar, para a gente comparar. Inclusive vou escrever a mesma coisa, ó, exemplo botão. Aqui. Ah, eu não salvei, né? Salvar, agora sim. Exemplo botão. Deixa eu ligar de novo o autosave aqui, porque eu deixei desligado. Ver aqui, já ficou essa opção mesmo. File, aqui. Autosave, que agora eu não preciso mais ficar salvando toda hora. Beleza. Então tá aqui, ó, exemplo botão, exemplo botão. Ambos têm a mesma aparência, como vocês podem perceber aqui no navegador, mas o primeiro é um button e o segundo é um input type submit. Mas ele poderia ser também do type button. Não se preocupem em achar que vai dar nó na cabeça, tá? A gente vai aos poucos entendendo as diferenças e por que existem os dois. Mas vamos focar aqui na questão do botão. Então vou atualizar. A gente vê que os dois realmente têm a mesma aparência, ok? Só que o primeiro, que ele está como um button, vamos dar um clique nele, ó, não faz nada, e o segundo também não faz nada. Porque ambos estão definidos como um tipo botão. Quando ele é do tipo submit, que nem a gente já tinha aqui o input, né? Salvar. Ele tá, o comportamento dele é postar esse formulário, enviar esses dados para algum outro arquivo, de forma que ele possa processar essas informações. Eu comentei um pouco sobre isso justamente no primeiro vídeo falando sobre formulários. Então, só para a gente ver o que acontece, quando eu clicar nesse botão, deixa eu atualizar aqui, né? Quando eu clicar nesse botão, observe que o navegador vai dar uma pequena oscilada. Ó, vou clicar. Olha lá, ele oscilou de forma que ele está recarregando a página. Diferente desse botão aqui, que não vai acontecer nada. Ele está do tipo button. Vou fazer aqui de novo a mudança, para que ambos sejam do tipo button, e a gente vê se dá alguma diferença. Vamos ver, ó. Vou clicar aqui, e a gente pode perceber que nada acontece em termos de recarregar a página. A mesma coisa aqui, tá? Então, só para mostrar aqui, a gente tem dois elementos que podem ter uma aparência muito parecida, ok? Tem a mesma aparência, na verdade. Eles podem ter os mesmos tipos, button e submit, ok? Só que existe um porquê aí por trás, que é o seguinte. O input, ele tem vários tipos. Inclusive, nos próximos vídeos eu vou estar explicando vários tipos desse input, ok? Porque realmente tem uma coleção. E cada um deles tem uma funcionalidade.
O que acontece é que, historicamente, o HTML foi evoluindo e chegou uma hora que a gente surgiu esse elemento do tipo button, que é uma função, ou melhor, um nome mais específico para a função que ele é, que é um botão, ok? Enquanto que o input, ele é uma coisa que ficou um leque de um elemento de entrada de dados, né, um elemento que a gente pode interagir dentro de um formulário, mas ele tem vários tipos, ok? Então, na prática, se você vai realmente enviar dados, é muito comum a gente usar o input com o tipo submit. Submit. Ok? Enquanto se a gente vai interagir na página para fazer algum outro tipo de ação que não seja enviar dados, é muito comum a gente usar o elemento do tipo button, ok? Então, com o tempo, quando a gente construiu coisas um pouquinho mais elaboradas, começar a construir realmente algumas pagininhas de exemplo, aí a gente vai entender melhor. Mas isso aqui é o suficiente até o momento para a gente saber que existem os dois. Então, eu vou recarregar aqui, ok? Então, o button, como eu disse, né, ele é um botão que pode ser utilizado para fazer algum tipo de ação. Eu vou exemplificar rapidamente um trechinho, né, um exemplo bem simples com JavaScript, tá? Eu nunca tinha utilizado aqui JavaScript no curso, ok? Então, vamos colocar um onClick, seria um evento que eu posso estar acionando, e ao clicar, né, onClick, ao clicar nesse botão, alguma coisa vai acontecer. Vou fazer um exemplo bem simples mesmo, que é uma função de alerta, onde ele vai exibir na página uma caixa de diálogo, né, ou melhor, uma caixa de mensagem, não de diálogo, e nela a gente pode escrever o que quiser. Vou colocar aqui, exemplo de botão. Opa, escrevi aqui errado, exemplo de botão. Salvar, vou atualizar a página e mais uma vez vou clicar. Aí a gente vê que acontece uma mensagem aqui, ó, exemplo de botão, ok? Então, com o JavaScript, que é esse trechinho aqui, que eu adicionei aqui, né, um alerta com uma mensagem. Esse não é o foco, não é a principal funcionalidade de um botão, ok? Só coloquei aqui para vocês terem uma noção do que pode acontecer ao utilizar um botão. Então, agora eu vou adicionar outros tipos de botão para a gente ver realmente essa diferença. O próximo botão eu vou exemplificar com o submit, que a gente já tinha visto, né? Então, ó, button, vou colocar aqui type, submit. Então, da mesma maneira, vou colocar aqui enviar. Então, ele vai ter a aparência de um botão e, ao clicar, ele envia esses dados postando o formulário. Também, da mesma maneira que eu tinha exemplificado no primeiro vídeo falando sobre isso, eu preciso colocar um action, ou seja, uma ação para esse formulário. Para onde ele vai? O que vai acontecer quando clicar no enviar, quando eu mandar postar ou submeter esses dados? Ele vai para algum lugar, qual que é a ação a ser executada? Eu também expliquei naquele vídeo que essa ação tem que ser direcionada para algum tipo de arquivo que consiga processar os dados de alguma maneira, fazendo algum tipo de consulta num banco de dados ou para gravar informações num banco de dados em algum servidor, ok? Vou colocar aqui como exemplo, apontando para um arquivo diferente. Vou pegar esse arquivo do formulário 1 mesmo, vou copiar o nome dele, ó, formulário 1.html. Vou voltar aqui no button e vou indicar que a ação é para ir para esse arquivo. Salvando aqui então, recarregando. Agora, quando eu clicar no botão enviar, ele vai parar num outro arquivo, que era aquele primeiro arquivo que a gente trabalhou com formulários. Lembrando também, então, ó, frisando, esse arquivo ele não está preparado para processar dados, não tem nenhuma linguagem de programação aqui capaz de fazer isso nessa página. Nesse caso, ele está se comportando muito parecido com um link, ele está apenas direcionando para um outro arquivo, ok? Mas voltando então para o nosso conceito de hoje, os botões, vou acrescentar mais um botão, que é o botão do tipo, coloquei aqui, ó, type, reset, ou seja, resetar, né? Redefinir. Então, esse botão reset, ele serve para redefinir ou limpar os dados do formulário. Vamos ver como é que funciona? Vou recarregar aqui. Vai ter o botão limpar. Quando eu clicar nele, ele vai redefinir os valores do formulário. Só que o que acontece? Ó, vou clicar, só para a gente exemplificar, né? Não vai acontecer nada porque eu não tenho nenhum elemento, nenhum componente aqui de formulário que tenha algum valor a ser redefinido. Para exemplificar, vamos copiar lá do primeiro arquivo aquelas caixinhas de texto que a gente tinha feito, ó. Vou pegar esse aqui, nome e endereço. Então, estou copiando do arquivo formulário 1, jogar nesse arquivo sobre botão,
Vou colar aqui e vamos ver como é que funciona no navegador. Ó. Tenho então dois campos, né, nome e endereço, e o botão limpar. Se eu clicar no botão limpar, nada vai acontecer porque eu não tenho nada na caixa de texto. Mas vamos fazer um teste. Eu vou colocar aqui, ó, teste. E vou colocar no endereço rua. Ok? Quando eu clicar no botão limpar, ele vai justamente redefinir, limpar essas caixas de texto. Vamos ver o que acontece? Ó. Cliquei, limpou. A mesma coisa funciona para outros componentes. Vamos pegar o select, que a gente já trabalhou também. Ó. Vou copiar esse bloquinho aqui do select. Então, copiei do arquivo select. Estou copiando ele para o arquivo do botão. Vou colar aqui. E vamos atualizar no navegador. Deixa eu só colocar uma div, só para deixar um pouco menos bagunçado, porque está tudo horrível aqui, né? Vou colocar uma div. Só para separar um pouquinho. Aqui. Ok. Então a gente tem o nome, vou colocar aqui, ó, teste, no endereço rua, e aqui no select, onde a gente tem justamente as opções pré-definidas, quando a gente definiu ele, a gente falou, a opção padrão, né, a opção já selecionada é essa marketing. Só lembrando, ó, como é que funciona. Colocando aqui, ó, selected. Isso a gente viu no vídeo sobre o elemento do tipo select, ok? Quando eu clicar no limpar, ele reseta todas as configurações, ou seja, vai voltar a caixa de texto com o valor em branco, que era o valor inicial dela, o endereço também, e a caixa select eu posso mudar aqui para recursos humanos. Quando eu clicar no limpar, ele limpa as caixas de texto, como eu falei, e ele redefine a opção inicial, que era a opção selecionada desse elemento. Então, o botão do tipo reset, que é esse aqui, ó, o button do tipo reset, type reset, ele não só limpa, mas ele redefine o formulário. Então eu poderia até mudar o texto aqui, ó. Vamos colocar redefinir. É que é muito comum a gente ver, na verdade, nos formulários escrito limpar, ok? Que é a ideia mais trivial, né? E geralmente as caixas de texto vão vir em branco, as seleções vão vir também com o texto selecione, né? Tudo bem zerado, né? Para a gente conseguir, para que o usuário vá lá e realmente selecione o que ele vai querer inicialmente. Então, só clicar aqui no botão redefinir de novo para testar mais uma vez. Rua. Colocar aqui no financeiro. Vou redefinir. Ele volta tudo ao normal. O exemplo de botão, então, recapitulando, era um botão de ação que a gente pode associar com N coisas e muito amplamente com JavaScript, como esse exemplo bem pequenininho que eu coloquei aqui para vocês, tá? Com essa mensagem de alerta. E o nosso botão de enviar, que é o nosso botão do tipo Submit, que a gente costuma utilizar para enviar dados. Também, como eu falei no início do vídeo, a gente vai estar aprofundando isso, colocando em exemplos, tá? Mas aos poucos a gente vai chegando lá. Como já falei nos vídeos anteriores, é importante que você pratique. Então, digita o código aí no seu computador, testa, faça funcionar. Então, teste realmente, coloque a mão na massa. Porque só ficar assistindo não funciona. Eu sei de muita gente que só assiste e não pratica. Aí na hora que vai tentar fazer alguma coisa, não consegue fazer nada, porque simplesmente não praticou, tá? Então façam isso. Pratiquem, porque é a melhor forma realmente de absorver o conteúdo. Bem, se gostaram, o joinha é sempre muito bem-vindo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para você receber o aviso de quando os vídeos novos estão no ar, beleza? Compartilhe com seus amigos, deixe algum comentário ou sugestão que eu estou sempre lendo para estar interagindo com vocês e tirando alguma dúvida. É isso então por hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!